Bom, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite e depois explicar-lhe rapidamente qual é este formato de entrevista. Nós chamamos estas entrevistas palavras-chave porque a ideia é, em vez de lhe fazer perguntas diretamente, vou lançar palavras-chave e depois perceber o que é que se desbloqueia no seu pensamento, nas suas memórias e conversarmos um bocadinho sobre essas memórias. E a primeira tinha que ser esta, a primeira palavra-chave é a Rua do Olival. Exato, foi onde eu nasci. Exatamente. Onde passei a minha infância, onde muito próximo tinha a minha escola primária, nesse tempo era a primária, agora é a básica, de onde saíram muitas pessoas, alguns para a política, etc. Mas, e onde eu passei a minha infância, não é? Claro. Uma coletividade também ali próxima, a Hora do Progresso. Pois, para explicar para quem não souber que a Rua do Olival é ali na Madragoa, em Santos, não é? Nas Janelas Verdes. Ao pé do monumental chafariz das Janelas Verdes. Numa das portas de entrada para o Museu Nacional da Arte Antiga. Exatamente. E aí falava sobre a Ordem e Progresso, que é onde também há uma parte importante da sua adolescência, não é? Infância, pois. Nós, quer dizer, nesse tempo era assim, nós eu passei a minha infância também nessa escola, na minha casa, e ali nos jardins, o Jardim da Rocha, onde fazíamos ali as brincadeiras, e sempre possível, na parte alcatroada da minha rua, que era junto à porta de entrada para a minha casa, jogávamos ali à bola. À bola até ver o polícia, não é? Nesse tempo a polícia prendia-nos por jogarmos à bola na rua. De modo que eu tive a sorte, nunca fui preso, mas quase todos os meus colegas foram apanhados. Eu nunca era preso, porquê? Porque a minha mãe, eu vivia no segundo andar, a minha mãe vinha muitas vezes à varanda, porque nós fazíamos barulho ali a jogar a bola, e a minha mãe, então, quando via a polícia lá ao longe, dizia: "Oh, Carlitos, vem para casa." Carlitos, que era o nome familiar, eu sou Carlos Helder, não é? De forma que lá eu ia para casa, os outros já não tinham tempo de fugir, claro. Eram apanhados pela polícia. Há grandes diferenças, não é, entre esta juventude ou a infância com os dias de hoje, não é? Esta coisa de jogar a bola na rua no centro de Lisboa, no meio da Madragoa, é completamente... Exato. Absolutamente uma rua que é principal, é uma rua que se inicia na Rua de São Domingos à Lapa e termina na Pampulha, com frente à ponte da Infante Santo, a Avenida Infante Santo que eu vi construir, não é? Mas dizia eu que era uma rua principal, paralela à Rua das Janelas Verdes e Presidente Arriaga, e a Rua Presidente Arriaga tem esse nome porque ela era a Rua de São Francisco de Paula, mas mudou em determinada altura, porque a igreja, ali frente à GNR, é a igreja de São Francisco de Paula, porque ali viveu, numa das travessas que se confronta com o Jardim da Rocha e com a Cruz Vermelha, viveu o primeiro Presidente da República, o Presidente Arriaga, e depois, mais tarde, atribuíram à rua a Rua Presidente Arriaga. Mas dizia que nós brincávamos ali no jardim, e depois íamos jogar a bola lá para a minha rua, e depois, mais tarde, tornou-se moda, íamos jogar para a Junqueira, onde hoje existe a antiga Feira das Indústrias. Tinha os terrenos ali vagos e ali então a polícia não intervinha, podíamos jogar ali à bola. Era autorizado. Exato. E depois, porque é interessante, eu tenho a sorte de já conhecer algumas dessas histórias, mas é giro falar disso e ficar registro disso, que é a sua passagem ali pela Ordem e Progresso, pela Sociedade Musical Ordem e Progresso, onde chega inclusive a ser diretor, a organizar bailes que se tornaram bastante populares na altura, não é? Exato. Isto porque nós, pronto, eu gostava de bailarinos e o meu grupo de acompanhamento também eram de bailes, e costumávamos realizar bailes com os estudantes, com raparigas, com estudantes em vários sítios, porque nesse tempo não era permitido fazer festas de estudantes, não era oficializado, fazia-se marginalmente. E um dia tínhamos ido ao Grêmio de Bacalhau, aquilo estava completamente cheio, aos CTTs também realizavam os bailes de Carnaval, aquilo também estava cheio, e a gente para conseguir dançar com alguém era muito difícil. E olha, vamos passar para a Ordem e Progresso, que era a coletividade lá do nosso sítio, do sítio de todos nós, vamos lá ver o que é que se está a passar. Eu cheguei lá e um conjuntozito com bandolias a tocar, com os velhotes a dançar, com uma sala tão gira, vamos propor fazer aqui os nossos bailarinos. Pronto, e assim foi. Fomos a uma reunião de direção, entregaram-nos de facto a iniciativa, com a condição dos idosos não intervir sem a nossa autorização, não irem lá para a sala,
e a receita era toda entregue à coletividade. Assim se fizeram obras, mas aquilo tomou... Começámos com os giradiscos, na altura eu trabalhava ali na Praça do Chile, frente ao antigo Cinema Imperial, e tínhamos no Rechão também um estabelecimento de venda de eletrodomésticos, eu estava no escritório. O empregado da loja emprestava-me o giradisco, estava na montra, com condição de o devolver na segunda-feira. Eu levava disso, etc. E fazíamos, os primeiros bailes foram assim. Depois comprámos um gravador, íamos para a casa de um de nós gravar durante a semana, preparar os bailes ao domingo à matiné. Fazer aquilo que eu chamo a playlist, não é? E eu fazer a seleção das músicas. De forma que depois aquilo era selecionado como música lenta, uma música mais mexida, e terminava com rock. De forma, e entretanto, eu costumo dizer às vezes, eu devo ter sido um dos primeiros, como é que se chama, disc jockey, porque nem se pensava nisso, nem nisso se falava, e eu interrompi o baile para contar anedotas e dizer coisas. Fazia a parte do entretenimento também. Para fazer o arrefecimento, porque eles andavam muito entusiasmados com as raparigas e a gente travava aquilo. De forma que fazia isso, não é? De forma que aquilo tomou uma grandeza tal que, entretanto, propuseram-nos realizar umas festas mensalmente. E devo dizer que levei lá uma vez a Anita Guerreiro, outra vez o Henrique Santana, que não ia a nada disso, mas passou por ali, e o Max. E o Max, uma vez, quando lá foi, trabalhava nessa altura connosco, quando lá foi, gostou tanto daquilo que ele dizia, epá, aquilo é tudo rapazinhos muito afinadinhos, tudo muito jeitoso e não sei o quê, eu vou fazer lá uma noite da Madeira. Pronto, a gente associou-se e fizemos lá realmente uma noite de Madeira, e era o Max, não era com o grande Max, que estava extraordinário na sua carreira. Foi, claro, aquilo foi um acontecimento no bairro, não é? Claro. Pronto, e assim foi, até que eu, quando vim para o teatro, abandonei isso tudo, acabei, depois, mais tarde, chamaram-me, fui lá, até fui com a Marina, com o Zé Gaspar e a Alexandre, não sei o quê, e homenagearam-me, e ficou por aí, não é? Mas tem uma história extraordinária dessa altura, que é quando a mãe de uma das meninas que frequentava a coletividade o chama ao escritório da direção. Ah, sim, exato. Pronto, eu era miúdo e era traquina, claro. e namorava com uma das raparigas que iam lá ao bailarinho. Epá, entretanto eu tinha tido uma namorada que, entretanto, coitada, já morreu, e foi a minha primeira mulher, por acaso, depois, mais tarde. Tinha feito as pazes com ela, e um dia entra a mãe da outra com quem eu namorava, e viu-me a falar com aquela, ela agarrou, chamou-me, olha, o Helder, chegas aqui ao camarim, aqui ao escritório, quero-te dizer uma coisa, eu mal entrei no escritório, levei uma estalada. Mas isto é muito grande. É verdade, é verdade. Passando aqui para a segunda palavra-chave, para falar aqui do outro bocadinho da sua vida, Tota e Açores. Sim, foi o banco onde eu trabalhei e o Tota e Açores teve influência, porque dali vim para aqui. Pois. Curiosamente, é assim, eu concluí o Tota e Açores, que éramos 400 e tal concurso. O Tota não parece, mas tem 4 pisos, tem o Rechão primeiro, e depois tem lá mais assim um edifício. Que era na Baixa. Na Rua do Ouro, no lado esquerdo, parece um palacete, aquele edifício muito bonito, e eu trabalhava aí. Trabalhava na última janela, na sala, com a última janela quem desce para o terreiro de passo. De forma que eu concluí, e tinha lá um tipo, meu amigo, que já trabalhava lá, e ele disse, deixa lá que eu depois disso digo-te a tua classificação, se eles derem hoje a classificação, ficou na porta. Eu, quando me chamaram, fui lá, eu calhei no último andar. Quando terminei, vim para baixo, encontrei o meu amigo, ele disse, ei, pá, já saiu tanta gente, tu não deves ter ficado bem, portanto ficaste eliminado, pá, já saiu tanta gente do concurso. Epá, eu não me lembrei que eu tinha sido dos últimos a ser chamados, porque eu fui para o último andar. Bem, ficou assim. Eu trabalhava na altura no escritório frente à saída, à porta de saída do pessoal do Tota e Açores, que era na Rua dos Sapateiros. Trabalhava aí, no escritório, ia perguntando no banco se já tinham sido resultados. Não, ainda não se resultados. Eu desisti, pensei bem, nunca mais. Até que um dia disse, olha, estão lá os resultados afixados. Vim a correr, saí lá do escritório, vim a correr, fui ver. Comecei a procurar, entre 400 concorrentes eram várias folhas, não é? Eu não sabia para onde havia que começar, comecei por uma qualquer, por meio. Não via o meu nome, fui eliminado. O Coelho tinha razão, vi para trás também se chamava Coelho, sobrenome de Coelho. Comecei a ver, até por fim, não sei por
carga d'água, digo assim, deixa-me cá ver quem foi o primeiro, não conhecia ninguém, não é? Que fosse o primeiro ou o segundo eu não conhecia, quando eu vejo primeiro era Carlos Helder Franco Costa, que era eu mesmo. Bem, eu já nem vi mais, ia correr, entrei para o meu escritório, pá, fiquei por sou o primeiro, não sei o quê, foi uma festa logo lá no escritório, pronto. Depois, passados dias, fui chamado, fui para o banco e trabalhei lá durante muito tempo. Comigo trabalhava agora não me recordo o nome, que fez história, foi um dos primeiros na Casa da Comédia, era empregado do banco nessa altura. Era Banco Lisboa Açores, não era todo isso. Lisboa e Açores, à época. De forma que eu estive lá, chegava todos os dias tarde. Era isso que eu ia dizer, tinha alguns problemas com picar o ponto, não é? Chegava todos os dias tarde, havia ponto, e eu então era um contínuo à esquina da Rua do Ouro, outra à esquina da Rua da Conceição, outra à esquina da Rua dos Sapateiros, e um marcava o ponto. De modo que, quando um dia chego lá, já estava o chefe à entrada. Então, eu hesitei, não queria comprometer o colega nenhum, eu fingi que ia lá para dentro para saber se alguém tinha picado o ponto para mim ou não. E ele, onde é que vai? Marca lá o ponto. Eu tive que marcar o ponto, marquei o ponto. Àquela hora, pá, não sei, até hoje não sei se tinham picado ou não, sei que piquei o ponto e depois fui-me embora. Passado um bocadinho fui chamado à reunião, lá acima, ao gabinete dos responsáveis, dos diretores, e fui despedido logo nesse dia. Porque aquilo já era o zero e zero. E nesse tempo, vamos cá ver, nesse tempo era, quem queria emprego lia o Diário de Notícias, tinha lá as páginas com a oferta e procura de empregados. Íamos ao Rossio, entregávamos... Havia relativa facilidade. Do Rossio para a Rua do Ouro era ali uma dependência do Diário de Notícias. Aquilo era muito conhecido por as pessoas da minha geração. Resposta ao Rossio, número 11, ao número tal, ao anúncio tal. Pronto, eu fui lá e entreguei várias cartas. Até que um dia ligaram-me, cheguei à minha casa e a minha mãe disse: ligam para aqui o Sr. Baixo, para tu ires falar com ele ao Capitólio. Então, mas espera aí, que isso leva-nos à nossa próxima palavra-chave, que é essa mesmo, que é na brasa. Na brasa, pois. E é aí que isto acontece, é durante esta... Disse para tu ligares para ele, está aqui o telefone para lhe ligares. Capitólio, cheira-me logo a cinema, porreiro, vou para o cinema e tal. Liguei, falou para o Sr. Baixo. Ele lá me atendeu. E disse-me: olha, você passe-me para o Teatro Capitólio, eu estou cá, e falamos amanhã às tantas horas. Está bem, e assim foi. Eu fui falar com ele, e ele fez-me uma série de perguntas, e quando eu disse que era empregado bancário, então, mas você saiu porquê? Porquê é que não sei o quê? Tipo, saí do banco só por roubo, não é? Claro. Não, eu chegava tarde e tal. Olha, está lá o Sr. Simões? Sim, ele é o chefe do pessoal. Mas porquê? O senhor conhece? Conheço, ele costuma vir aqui almoçar ao Chico Carreira e eu encontro-me com ele de vez em quando, falamos muito. Então pode falar que ele sabe perfeitamente, foi o primeiro a entrar no banco, o primeiro a ficar no concurso, o primeiro a entrar no banco e o primeiro a ser despedido. Nunca foi o primeiro a chegar ao trabalho, não é? Isso é que... de forma que, então falo com ele, depois ligo para si. E assim foi. Claro, 1 ou 2 dias depois, José Baixo era o antigo saudoso empresário José Baixo, chegou a ser sócio do Vasco Morgado, ali em Bruto Espetáculos. Numa altura eram todos, aqui, a exceção do ABC, era no Capitólio, no Variedades e aqui no Maria Vitória, espetáculos da produção José Pacho e Vasco Morgado. Eu era o secretário do José Pacho e representante das sociedades dele também. Da empresa dele, exato. De forma, o que é que acontece? Eu entro no Capitólio, eu era um miúdo, tinha 23 anos, e o miúdo com 23 anos é, de certo modo, irresponsável. Então, claro, naquele tempo ainda mais, não é? De forma que hoje a juventude está mais afastada dos pais, toma iniciativa de vida mais cedo. Naquele tempo éramos muito dependentes dos pais. Vivia em casa dos meus pais, etc. E então o que é que acontece? Eu sou chamado, entro no teatro, não percebia nada daquilo, mas era uma pessoa cheia de atividade. Claro. Pronto, e era interessado, não é? Era. E rapidamente o Sr. Baixo transforma-me em secretário da empresa, secretário dele. Depois acompanhei nas produções todas, falávamos muito, íamos almoçar juntos, ia jantar à casa dele muitas vezes. E além do mais, quando a companhia ia a itinerância, ele fazia-se representar por si e nem sequer acompanhava, havia uma confiança absoluta. Estávamos em contacto telefónico. Aliás, logo a seguir houve uma turnê à África, na altura que eu iria casar.
com essa tal rapariga. E eu recusei-me, queria-se isso, lá está, como éramos crianças. Epá, eu tinha a possibilidade, pela primeira vez e única, ir à África, e eu disse que não ia porque ia casar-me. Epá, mas você adiou o casamento? Não, não posso adiar, porque estou tratado. Se fosse hoje, pensaria de outra forma, aproveitava a viagem. Eu agarrei e não fui. O Sr. Vasco estava aflito, então foi o Manuel João, o atual gerente do Sá da Bandeira, exatamente. Que era o avisador monumental, era o tipo que ia tirar os impostos e foi. Quer dizer, não tinha a preparação que eu geralmente tinha, que já tinha uma grande prática de escritor e já estava com o Sr. Vasco como secretário. De modo que foi o Manuel João o que fez com que o José Paz estivesse aqui também. Pois. Vou para ir para lá. E foi aí que ele depois, pronto, teve um grande sucesso lá e mandava-me o dinheiro para Lisboa, e com a prática que eu tinha do banco já, eu rapidamente, o dinheiro tinha que ir para o Banco Ultramarino e a transferência levava muito tempo a ser transformada em dinheiro, mas eu com os meus conhecimentos, com os meus conhecimentos bancários, conseguia que aquilo fosse disputado muito rapidamente. De forma que funcionou com a ausência dele, o teatro aqui continuou com toda a força, e ele depois regressou com a companhia, mas o que é que acontece? Quando ele regressa exatamente no dia a seguir ao ter-me casado. O casamento era para acontecer quando ele partiu. E foi quase quando ele chegou. E aconteceu quando ele chegou. Eu estava de lua de mel em Coruche, eu julgo que depois vocês cortam a maior parte das coisas. Não corta nada. Estava em lua de mel em Coruche, e tinha a casa em Lisboa preparada lá, como é costume dos noivos ter guizos, vidros. Aquelas partidas características. Vidros não, aquelas coisas que picam. Não? Bem, em resumo, eu estou em Coruche, venho a Lisboa, ele diz, você vem cá, eu deixo ir novamente e você depois goza lá as férias. Não, vir para Lisboa já não me deixou. Já não foi lá. Então tive de ir à minha mulher para vir para Lisboa. Nessa noite, eu sozinho, na primeira noite, foi a lua de mel que teve. Tive a lua de mel lá a dormir lá na cama, com aquelas guizes, com aquela porcaria toda, que era atingiu uma minuta de perdão. Pronto. Isso é muito engraçado. E depois, isto conduz-nos à nossa próxima palavra-chave, que é força, força, camarada Zé. Sim, bem, já em 75. Aí nessa altura, quando eu ia para o teatro, estava em ensaios da revista Na Brasa, ali no Capitólio. Isto é em 64, não é? 64. Depois viemos para aqui, viemos para aqui não, estivemos no Capitólio e já com produções no Variedades. Depois continuaram produções no Capitólio e o José Vasco conseguiu aqui a concessão do Mário Vitória, que ele depois também quis dar ao Vasco Margado, mas o Vasco Margado surge o 25 de Abril, não afastaram-se como amigos, continuaram amigos, mas as sociedades, porque começou a tentativa de assalto aos teatros de Vasco Margado e mais não sei o quê, e ali foi o próprio Vasco Margado que propôs ao José Paz, olha, tu segues com a tua empresa, eu sigo com a minha, deixa lá, cada um trata de si, porque o momento é mau, o momento é difícil para as empresas. Pronto, e assim eu fiquei com o José Paz, entretanto ele tinha conseguido a concessão aqui do Mário Vitória, e eu fiquei com ele. De forma que, e depois aí fez-se uma série de revistas que até hoje, que não pararam. Claro, mas chegamos a esta, que é o Força, Força, Camarada Zé, que é quando do falecimento. Exato. O falecimento é... o 25 de Abril é que tem... É 74. Ver, ouvir e calar. Ver, ouvir e calar. Torna a ver, ouvir e falar. Exatamente. E depois aqui o Força, Força, Camarada Zé, quando ele morre, de facto, trabalhava também... E é aí que você se torna empresário, não é? A companhia reúne-se no palco, depois chamam-me lá ao palco e dizem, isto tem que continuar, para além do Sr. Baixo, todos lamentámos, tanto que... Estavam já tinham estreado, não é? A revista estava em cena, estava em temporada. O Força, Força é a primeira que você estreia como empresário, não é? Exatamente. Era até Parece Mentira, que foi a primeira revista do pós-25 de Abril. Depois do Ver, Ouvir e Calar, a primeira revista que se fez já livre da censura foi o Até Parece Mentira, por isso o título. Até Parece Mentira. Com um grande elenco, onde a Flor Bela aparecia com os peitos à mostra, portanto o símbolo da liberdade. Ela fazia aqui mesmo uma liberdade, uma república, não é? Uma república, pronto, livre, com um seio à mostra, de forma que... o Sr. Baixo morre com esse grande sucesso, é fantástico. Esse sucesso era tão grande
que anunciava-se assim, a partir, na terça-feira pomos à venda os bilhetes para os próximos 15 dias. Esgotava logo no próprio dia, com filas que iam até ali ao máximo, até à Praça da Desde a entrada do Parque Miami. E partiam coisas na bilheteira, faziam 30 por linha, porque as pessoas, os primeiros que estavam na fila, queriam o bilheteiro, e aquilo tínhamos responsabilidades com as empresas proprietárias, tínhamos cativos, etc, não podia ser, e as pessoas não aceitavam, e aquilo dava sempre zaragata, tínhamos quase sempre pôr polícia a tomar conta da bilheteira. Saudades desses tempos que nos deram. Claro. Bem, foi a magia do pós-25 de Abril, e a revista foi um êxito enorme, mas trouxe-nos a fatalidade de morrer o Sr. Bastos em Abril, em pleno sucesso da revista, ainda nem estava programada a sua terminação. De forma que eu continuei com a revista aqui em Lisboa. Mas era interessante isto que contava, porque não é o Sr. Costa que decide agora toma conta disto, é a companhia que lhe pede que faça isto. É muito engraçado, é muito bonito. A companhia, Ivone Silva, o Salvador, a companhia reunida no palco, com o Henrique Santana, etc., todos pedem para eu continuar, acreditamos em ti, tu eras o braço direito do Sr. Bastos, se tu não fizeres esta porcaria acaba, e isto tem potencialidades para continuar. Claro. E tu tens experiência para isso, e nós estamos por trás de ti no caso de ser necessário. Nunca foi, felizmente. Claro, felizmente. Foi sempre necessário, porque o Henrique Santana foi sempre um amigo até morrer, um braço direito, uma pessoa, um aconselhador, um companheiro fantástico, e que me acompanhou até enquanto pôde, não é? De forma que nós, depois com essa revista, fizemos ainda aqui um mês e tal, e depois levei para o Porto, e no Porto aconteceu a mesma coisa, eu anunciei do dia tantos ao dia tantos. E esgotavam-me sempre, e no último dia queriam que a gente fizesse mais uma semana, mas eu tive receio, porque tinha sido anunciada a data de início de términos, eu tinha receio que depois as pessoas já não acreditavam. Não correspondessem, claro. Não correspondessem, e tive razão. Porque vim-me embora, o Manuel João ficou um bocado zangado comigo, porque eu devia ter continuado mais uns dias, era bom para ele, mas podia ser mau para mim, de forma que eu não fiquei, vim para Lisboa, liguei para as bilheteiras e aconteceu o que eu previa. Ela disse, olha, se você cá estivesse, tínhamos meia dúzia de pessoas, porque apareceram meia dúzia de pessoas. Quer dizer, aquilo que o senhor evocou tinha razão, porque de facto as pessoas tomaram conhecimento de que a revista terminava no dia Y. E pronto, e foi, depois a seguir é que faço então o Força, é a primeira pressão do início é a primeira pressão que eu tenho, porque tinha que não falhar com as pessoas, tinha que haver dinheiro, porque dali dependia a minha continuação. E a responsabilidade aí era completamente sua. Aí era já minha, ali já era minha. Exatamente. Mas pronto, e ainda por cima, a viúva do José Baixo queria abandonar, ou quis que ela viesse, ela não quis, não queria. Para ela o teatro tinha morrido ali, eu disse, não, mas a Dona Ausenda tem direitos e deve continuar, eu estarei consigo e faremos e continuaremos e não sei o quê. E pronto, ela lá veio, mas ela não estava dentro disto. Claro, entregava-lhe a gestão assim, não é? Toda a minha gestão, Manteve o elenco da revista anterior? Ivone, Henrique? Mantivemos, de certo modo, mantivemos uma parte substancial, eu lembro-me que saíram umas pessoas, mas sim, isso claro. Agora já não me lembro. Mas essencialmente era o mesmo elenco, e foi muito bom, a revista fez dinheiro, depois continuámos até hoje, pronto. E foi aí que sentiu que era a sua missão, não é? Tinha que fazer. Era o que tinha de fazer. E depois é assim, eu fiz, mas sempre com um pé dentro e um pé fora. Mas nunca queria continuar, eu ia continuando contrariado, mas queria fazer tudo perfeitamente. Claro, enquanto fizesse queria fazer bem. Enquanto fazia queria fazer bem. Eu queria fazer perfeito. E por isso lutava, mas sempre a pensar, eu tenho que me ir embora disto, isto agora com isto, são milhares de coisas. Pensar que tinha uma alternativa, claro. Tenho que ter alternativa, eu tenho que voltar a um banco, não é? E aconteceu aquilo que acontece a toda a gente. Há sempre um dia que a gente deve dizer não. É isso. Esse dia aconteceu e eu não disse o não. Continuei, continuar, até que entretanto vou envelhecendo, vou estar envolvido, e já lá vão tendo responsabilidades, vou tendo responsabilidades, depois já não posso dizer não. Claro. Sei o que deixava mal muita gente, eu próprio também ficava mal, porque iam entender que eu era um covarde, inclusive tive crises tremendas, e aí é o ideal para dizer não, acabou. Claro. Mas aí eu dizia, não, se eu agora termino, agora vou-me chamar covarde, olha o gajo enquanto houve dinheiro, foi fácil, agora que é preciso ter a iniciativa e tornear os problemas, vai-se embora, isso faz qualquer um. E por falar em problemas ou em momentos difíceis, aproveito para introduzir a nossa próxima palavra-chave, que é Teatro Maria Matos.
Exato. Nós depois, quando tudo estava muitíssimo bem aqui, inesperadamente, porque entretanto, eu apostei em determinada altura, porque já havia aquelas coisas que acontecem, a saturação. Já havia saturação aos elencos, já havia saturação às produções, às pessoas, etc. E eu entendi dar uma reviravolta. O tal baralhar e dar de novo, que tu já ouviste falar várias vezes. E então baralhei e dei de novo. Fiz em segredo, andei a negociar com o Nicholson a sua vinda para uma parceria com a condição de trabalhar com o Henrique Santana. E também o Nicholson trouxe-me outra pessoa, um ator do Nacional, um ator muito fino, muito conhecido, Assis Pacheco. Assis Pacheco. Era o Assis Pacheco, jornalista, que era sobrinho dele. O Nicholson vinha com ele. E então eu andava com reuniões para tentar, para depois pôr o assunto ao Henrique Santana, porque eu tinha o dever de lealdade para com o Henrique e não queria fazer. Só que um dia estamos na Manecas a jantar, o Henrique não jantava no parque, chegava ao parque e entrava logo para o teatro. Entra-me o Fraga e apanha-nos a nós todos ali, na Manecas, no restaurante. Contou logo ao Henrique, claro. Quando eu entrei no teatro, o Henrique estava já mais passado, porque havia aí uma traição de facto. Como ele invocou, eu dei-lhe razão, eu tinha. Eu devia ter falado com ele antes. Primeiro, depois. Mas estas coisas não se podem falar antes sem haver a certeza que é possível. Que o outro lado também está interessado. O que eu estava a tratar era da possibilidade. E depois as então coisas estavam bem encaminhadas. encaminhadas. Claro. Bem, e depois é que viria o Henrique. O Henrique, olha, eu tenho uma parceria para jantar assim, e o Henrique fica como chefe de parceria, como aconteceu. Se ele estivesse de acordo, assim seria, claro. E assim foi, precipitou-se a coisa. Também já não foi Assis Pacheco, não quis trabalhar com ele. O Nicholson aceitou, mas depois, como hipótese, o Mário Zambojal. Tivemos a reunião com o Mário Zambojal, não sei o quê, o Mário Zambojal pôs lá as suas questões, eu escrevo os meus números, não quero intervenções, faço não sei o quê, porque como sabes, trabalhava-se, nessa altura, não é nesta mesa, mas era numa que estava aqui, a parceria trabalhava, fazia os números ali em conjunto, não é? Claro. Isto não quer dizer que não viesse uma outra ideia de um em particular. Que ficava aquela ideia e era dele, não é? Mas a parceria recebia tudo em conjunto com a distribuição dos direitos. Bem, em resumo, veio o Mário Zambojal, falou-se com o Mário Zambojal, ele entusiasmou-se e o Henrique acaba por aceitar a parceria, fica nas condições que eu esperava propor-lhe. Ele era o chefe da parceria, era o Nicholson e era o Mário Zambojal, com a participação especial do Mário Zambojal, também pôs condições. Bem, morreu com o Mário Zambojal, que está aí bem vivo, mas que ainda bastante ativo. Bem, foi aquilo que eu pensava, aquela modificação deu frutos, foi um sucesso enorme, esgotava votações constantemente. E o Mário Zambojal, curiosamente, também foi o padrinho do título. O título era outro, totalmente diferente, aqueles títulos de revista, e o Mário Zambojal, entretanto, pede o intervalo para ir de férias lá para a terra dele, para o Algarve. Estávamos em ensaios bastante adiantados, a 15 dias da estreia, e inesperadamente nós fomos a uma festa ao Hospital de Setúbal, que íamos lá sempre festejar o aniversário, e regressámos ao teatro, viemos em brincadeira, parava nessa altura a autoestrada de Setúbal para Lisboa, não tinha, para Setúbal para Almada, pronto, não tinha quase movimento nenhum. Viemos a brincar, parávamos no meio da autoestrada, as raparigas ficavam a mostrar as pernas, a gente fazia a pedir boleia, a brincar. Viemos autenticamente a brincar todos como se fôssemos crianças. Portanto, isto para dar a ideia que foi uma viagem muito feliz, mal esperávamos o que nos ia acontecer. Chegámos a Lisboa, o pessoal veio aqui deixar o material que tínhamos levado e eu segui para a minha casa ali para as Amoreiras. Estava em casa, liga-me a Manecas, Costa, vem já para o Parque Mero, o teu teatro está a arder muito, vem já porque o fogo é muito forte. Logo meti-me no carro, via correr, eu só via sirenes para a cidade de Lisboa, entrei aqui no Parque Mero, primeira pessoa que eu encontro, o Henrique Santana. Nós tínhamos tido um desaguisado dias antes por causa dos espetáculos, etc. E estávamos assim focinho ao lado um do outro. O Henrique veio logo direito a mim, dá-me um grande abraço, Costa, tanto sofremos, ficou tudo, ardeu tudo, isto está tudo a arder, desapareceu, agarrei-me a chorar. Eu lembro que havia uma gravação da RTP, feita no ato aqui do incêndio, em que se ouve ao longe uma coisa, parece um cão a uivar, era eu a chorar, eu não tinha choro, era...
o desespero de ver uma vida inteira a desabar, não é? Desmoronar-se. Não, porque todos diziam, inclusive o Alfredo José dizia, não, isto está tudo bem, o Martins com uma lanterna dizia, isto está bom, pá, aproveita-se, não tem problema nenhum, não ardeu material, não ardeu nada, tinha ardido tudo. E eu, não vi a luz, isto está à noite, não vi a luz, mas deram um compromisso, veio o engenheiro Cruz Abcacis, que era o presidente da Câmara, disse, deixa lá que eu vou-te apoiar, não sei o quê, mas ele tratava-se toda a gente por tudo, vou-te apoiar, não sei, chamou o médico, deram uma injeção para eu relaxar, para se acalmar, não é? Para acalmar. Levaram-me ali para o escritório de variedades, mas eu estava desesperado. Pois, como eu não reagi ao comprimido, deram mais um comprimido. Eu, pronto, continuei sem dormir. Por fim, o Martins levou-me a casa e esteve a fazer-me companhia, a contar-me histórias, a ver se eu adormecia. Eu fingi que estava cheio de sono, deixei-o sair, aí passado um bocado, a dar tempo que ele não viesse para cá, agarrei e vim, com uma lanterna, vim cá ao parque. Estava tudo, tinha acabado o Maria Vitória, tinha dito tudo. E é isso que o faz chegar ao Maria Matos, não é? Mas isso não o deteve, porque depois o Maria Matos reflete-se em 2 grandes êxitos, a verdade é essa. Exato, foram 3. Foram 3, aliás, 3 revistas. O Toma lá a Revista? Foi o Toma lá a Revista. Não, primeiro isto é Maria Vitória, não é? Para não criar isto é Maria Vitória, pronto. Aí o padrinho do título fui eu. Porque eu dizia, o Maria Matos, naquela altura não tinha público, tinha pouco público, a estação junto ao Maria Matos, que é do Arieiro, estava em obras, não estava em atividade, e eu só pensava nisso. De facto, o engenheiro Cruz Abcacis deu-nos o teatro. Mas como é que as pessoas percebiam que ali se fazia o traballo do Maria Vitória? Então, lembrámos, pusemos a bilheteira do Maria Vitória a funcionar, as pessoas podiam adquirir aqui os bilhetes e levantavam-nos lá no Maria Matos, pagavam aquilo, levavam um talão que levantava lá os bilhetes, com um croquis que o Farinha, que era o ajudante do Coelho, fazia e entregava ao público junto com os bilhetes para eles verem o transporte que apanhavam para ir para lá, tudo muito bem feitinho, e depois chegavam lá, pagavam e entravam para o teatro. Bem, e lá a bilheteira funcionava também, com a bilheteira da Câmara, e veio para lá o Coelho, o bilheteiro daqui. Que ainda cá está. Pronto, ainda cá está. De modo que conseguimos ali fazer daquilo. A abertura foi realmente um grande sucesso, foi um êxito, esteve também o engenheiro Cruz Abcacis lá, e foi com VIPs, com tudo, a Fina Flor, foi um grande sucesso a estreia do espetáculo. Depois fizemos a segunda revista, fizemos a remodelação dessa revista, e depois, quando estávamos a ensaiar essa remodelação, há uma decisão na empresa. A Dona Alzenda apaixonou-se e pronto, e acaba ali o meu trabalho. Eu podia continuar, mas tinha que ser o empregado dela, que nunca fui, não é? Claro. De modo que, sujeito a um tipo que não tinha nada a ver com teatro. De modo que agarrei, resolvi sair, eu é que saí, sempre no pé, e depois vim falar com o Henrique e com o Vasco Morgado para irmos para o Variedades. Depois as negociações foram muito difíceis, porque queriam que eu fosse para o Capitólio, porque o Capitólio era aquele que tinha mais dificuldade em continuar, mas eu agarrei, bati o pé, era Variedades ou nada, ou ia-me embora. Eles de facto não me deixaram ir embora e fez-se a sociedade no Variedades. E aí eu começo com o Vasco Morgado ali na Variedades. Também aí comecei por cima. Fizemos uma revista, que foi a Prova dos Novos, que lançou... Que era a próxima palavra-chave, lançou você, não lancei eu, mas pronto, íamos chegar aí agora. Era inevitável, porque o percurso é este, é a Prova dos Novos. E aí é quase um recomeço, não é? O regresso foi em grande, porque se fez uma revista de grande montagem, incluindo até um OVNI de grande dimensão. Só há poucos meses é que conseguiram tirá-lo de lá. Viste o trabalho, tu ainda viste o OVNI. Aquilo era uma coisa monumental. Nós fomos aconselhados a termos 2 sistemas de segurança, porque aquilo vinha em grande velocidade, com o barulho do OVNI. E com parte da companhia lá dentro. Com uma grande parte da companhia, Maria João Abreu, Zé Raposo, não sei o quê, aquilo descia em grande velocidade, tudo iluminado, era muito giro, era um OVNI autêntico, mesmo daquilo, da ideia que temos da ficção científica que temos, coisas que a gente viu. Portanto, era autêntico mesmo aquilo, com motor e tudo, então vinha em grande velocidade e parava a poucos metros da cabeça do público sentado. Portanto, tinha que haver essa coisa. Eu tinha sempre medo que um gajo se levantasse e o homem descesse um bocadinho mais e esmagasse a pessoa. Bem, nunca aconteceu porque a gente pôs 2 sistemas de segurança. Mas não.
como havia essa coisa das pessoas poderem levantar-se e aquilo não travar logo e escorregar ou por um efeito de qualquer coisa, eu disse, põe-se 3 sistemas de segurança. E o segundo nunca foi usado, o terceiro... Muito menos, claro. Muito menos. Era só o primeiro que era o que travava mesmo e ele travava mesmo. Portanto, foi um sucesso. As pessoas vinham para ver o OVNI, foi uma coisa muito badalada, que era uma coisa com muita graça. Como uma companhia um bocadinho inesperada, não é? Porque de repente foi arriscar-se não ter as primeiras figuras convencionais à época. Porque é assim, nessa altura o Henrique Santana teve o melanoma, uma doença de pele. Foi o início do cancro que o levou à morte, que depois passou para os pulmões, etc. Mas ele adoece aí, e o Henrique era de facto um motor da nossa empresa, era uma pessoa muito competente, muito trabalhadora, muito interessada nas coisas e fazê-las bem e melhor possível. E tu deixa uma marca indelével no teatro, não é? Bem, e ali veio a esposa dele, que era uma grande encenadora, mas também já estava com a idade muito avançada e, sobretudo, muito preocupada com doenças... Com a saúde do marido. Com a saúde do marido. De forma que ela dirigiu aquilo, mas dirigiu de certo modo. O Aaron Nicholson dava uma mãozinha, e a Marina, etc. E lá conseguimos tirar o espetáculo. Foi um sucesso enorme, foi um sucesso grande, foi um grande acontecimento da cidade de Lisboa, de tal maneira que no Maria Matos, na altura, com uma produção do Carlos Cruz, o locutor, tinha apoiado com dinheiro, etc., para continuarem lá, fizeram um espetáculo para combater o nosso, já o que eles chamavam moderno, que era o Enfim Sós. E que já lá não estava o Henrique Santana, não estava o Costa, então era o Enfim Sós. Eles fizeram lá o espetáculo e nós esmagámos aquele espetáculo. As pessoas acabaram por falir, foi aquele, fizeram mais o outro que já ninguém foi ver. Aconteceu aquilo que a gente previa, vinha tudo, aqui ao Parque Meyer, claro. E não era o Mário Vitória, eram Variedades. O espetáculo estava porque o Mário Vitória estava em reconstrução. De modo que a gente faz ali no Variedades, foi um êxito enorme, esmagou tudo. Havia aqui o ABC estava com o espetáculo também, as pessoas iam todas... Aliás, a temporada prolongou-se de tal forma que às tantas, a Marina e o Carlos Cunha, que tinham já assumido compromissos numa altura em que não esperavam já ter esta temporada, foram substituídos pelo Henrique Santana e pela Flor Bela Queiroz, não é? E é verdade isso, porque é assim, o sucesso era enorme e não era por causa do elenco. O elenco era todo jovem. Era um espetáculo. Era a Marina era atração, fazia umas coisas assim nas revistas, mas não era uma grande atriz reconhecida. Ainda não tinha chegado ao seu lugar, não é? Tudo. O Carlos Cunha era uma segunda figura na altura. O Zé Raposo praticamente não o conhecia. O Maria João Abreu ainda menos. O Fernando Mendes estava no início da vida dele, então ninguém confundiu-lhe com um jogador do Futebol Clube do Porto. Quando queriam falar deles, eu é aquele que tem o cabelo aos caracóis, como o Frontal, conhecia um jogador, não conhecia ele. Portanto, era gente desconhecida. E por isso a história do OVNI. E da prova dos novos, não é? Eram os novos postos da prova. É isso, está ali. A única pessoa que o público já conhecia, que já tinha protagonizado alguns espetáculos, era a Vera Mónica. De modo que o êxito foi tão grande que dali saíram todos para a televisão. Todos. Dali iniciou-se o futuro do Fernando Mendes, sobretudo. E hoje são todos figuras proeminentes da cena portuguesa, todos eles, não é? Todos eles saíram dali, tiveram um futuro glorioso, graças a Deus. É verdade, felizmente. E nós, a sétima palavra-chave é sempre aquela que é o nome do sítio onde estamos e, portanto, naturalmente, a sétima palavra-chave é Teatro Maria Vitória. Maria Vitória é a minha casa, é a minha segunda casa. Às vezes é mais a primeira que a segunda, não é? É a primeira porque é aqui. Eu aqui estive sempre durante 50 anos, não é? E nas minhas casas já foram tantas que eu já perdi a conta. Portanto, vamos lá ver. Esta é que foi a verdadeira casa, porque eu cheguei aqui a dormir. Houve uma altura que começaram com as técnicas modernas dos dentistas. Houve um dentista ali, Almirante Reis, que se lembrou de tirar 3 dentes de uma vez à Ivone Silva. Ela apanha uma infecção antes da estreia e íamos estrear. Antes da estreia, que tivemos que adiar a estreia por 15 dias. E durante esse período, eu tive, porque as rotinas não tinham as facilidades que têm hoje, que a gente faz por e-mail, aquilo era tudo escrito e era com a presença das pessoas. Eu tive que ir aos jornais, às oficinas dos jornais,
onde também já era conhecido, porque eu ia lá antes das estreias para ver os anúncios, para a colocação onde é que o anúncio ficava, pedir ao chefe da oficina para ele pôr com destaque e não sei o quê, mas ali o problema é que eu tinha que ir retirar os anúncios que estavam já a ser feitos e colocar um anúncio a dizer brevemente, novamente. E tive que passar para as redações dos jornais todas. Os jornais eram feitos em rotativas, não é? Claro. De modo que tive a andar, quer dizer, para fazer isso tive que dormir aqui no teatro. Umas horazinhas, depois acordava mais cedo para estar nas oficinas, depois para estar tinha que ir à Câmara tirar a licença, tinha que ir ao Ministério das Corporações, na altura, ter a autorização para fazer o espetáculo, ter que ir ao CNIC, tinha que estar uma série de voltas. Ter que ir ao Socorro Social, ali no Largo do Rato, portanto, tinha a Caixa Geral de Depósitos pagar, ia buscar a GL, bem, eram umas voltas enormes, e eu não incumbia ninguém de fazer isso naquela emergência, porque no dia seguinte tinha que ser tudo certinho, o espetáculo não estreia hoje, e estreia brevemente, pronto, andámos no brevemente durante 15 dias, durante esses 15 dias, eu dormia aqui no teatro, tomava banho no teatro com água fria, porque não havia água quente nessa altura. E então os meus familiares traziam cá roupas ao teatro e eu tive aqui um guarda-roupa meu no teatro, porque para mudar de roupa tinha que ir ter cá. Claro. Não ia à minha casa, de tal maneira que a mãe do Richard, que entretanto casámos, vinha um dia, estava o Sr. Bastos aí à janela no escritório, o gabinete dele era ali, estava à janela e ela passou a ano e disse: "Oh, Sr. Bastos, chama-me o Costa que eu não o vejo há uma data de não vê, ele está cá todo dia, mas eu não tenho visto, chamou-me o Sr. Bastos, está aqui, está na procura de eu fui ali, era só para te ver, está tudo bem, está, hoje vejo jantar comigo, não posso, durante 15 dias, não ia à casa, eu vivia com os meus pais, ainda namorava era com a Ana, não ia à casa, não ia com ela, não íamos comer juntos, nem nada, estava aqui no teatro, comia aqui no teatro, comia aqui no parque, pronto, andava, era tudo a correr, de forma que lá estreámos depois a revista, mas isto a propósito desta minha casa. Dormi aqui, houve uma altura que houve uma greve do pessoal técnico, injustamente, porque o Sr. Bastos era um empresário absolutamente cumpridor e todos eles gostavam do Sr. Bastos, mas era a moda, os sindicatos mandavam, eles fizeram uma greve, mas tinha que haver espetáculo, então eu, o pessoal do escritório e o pessoal de bastidores fomos fazer um espetáculo. E eu lá em cima arranjaram umas luvas que eu cabia quase todo o dia inteiro dentro das luvas, que era de um antigo cabo de varanda. E a mulher era a Lucinda, que era a costureira que fazia as cortinas grandes, fazia esses trabalhos maiores. Não era guarda-roupa, eram os trabalhos técnicos. Bem, e então lá estive a puxar cordas, também outra altura estive na contra-regra, tive também como ponto, quer dizer, passei por todas as vertentes do teatro. Porque é bem verdade, o show must go on. Sim, o espetáculo não para. Não para, e nunca parou. Número Vitória nunca parou. Parou porque o Sr. Bastos morreu e a gente fez-lhe a homenagem de encerrar o teatro naquele período conturbado. Claro. Mas nunca fechou. Funcionou sempre, dentro do possível, foi aquilo que eu disse sempre. O Número Vitória tem sempre de funcionar. E no dia que não funcionar é porque ninguém conseguiria fazer com que ele funcionasse. Claro. Pronto, e é isso. E a vida não sorri sempre, não é? E já foram alguns momentos. De onde é que vem a determinação de não dizer que é um momento de parar? Porque uma coisa é parar, de facto, como dizia, quando está tudo bem, é uma decisão tranquila, tomada em consciência, mas às vezes com a força das adversidades era mais fácil parar e nunca o quis fazer. Rejeitou-se absolutamente, recusou absolutamente essa solução. Onde é que se vai buscar essa força? Porque houve momentos, esse do incêndio, como outros, de crises financeiras que o país atravessou, que afetaram todos. Tenho uma ideia que sempre me mentalizei com ela. Não há impossíveis. Há coisas mais possíveis ou menos possíveis. Claro. Portanto, a gente tem que se bater para fazer as coisas. E em certas alturas, que seria melhor eu ter desistido, como foi o caso recente da grande crise que atingiu o país e destruiu todos os teatros, as companhias, etc. Naquela altura só tenho batido com a porta e logo ao princípio ficava com pequenas dívidas, olha pá, e ficava descansado, não aturava, não conhecia os tribunais que eu passei a conhecer, nunca tinha entrado num tribunal, passei por uma data deles, não conhecia nada disso, tinha evitado isso a mim próprio.
Mas é tal coisa, eu ia dar a volta por cima. Isso aconteceu porque esta não foi crise única, houve uma também nos anos 90, também muito grave, as pessoas já não se lembram disso, mas à 1h, ou ao meio-dia, era à 1h, parece-me, da tarde, parava a eletricidade no país, quem estava no elevador ficava lá até que fosse... Até que a energia voltasse. Pronto. Ou que a energia voltasse, ou alguém à mão retirasse a pessoa lá dentro. De modo que, para poupar a energia, porque o país estava sem energia, estava sem dinheiro, estava no tempo do Dr. Mário Soares como Primeiro-Ministro. Portanto, atravessámos várias coisas e também estivemos muito aflitos. Mas esta foi muito mais grave, porque esta foi surpreendente, sabia os políticos, mas não sabia o povo. E ela, quando cai em cima, sobretudo das empresas, não foi para dizer, tem uma oportunidade, daqui a 15 dias já a gente depois isso muda, não, caiu e ficou, durante vários anos. E aí eu também disse, se eu não morri das outras vezes, também não vou morrer agora. Eu só dizia era uma coisa, isto é muito chato, ter acontecido agora, podia ter acontecido aqui há 10 anos atrás, que eu tinha mais pujante, mais força, agora, quer dizer, isto vai levar tempo, depois apercebi-me que isto ia levar tempo, isto vai levar tempo. E o tempo não para, não é? E eu vou também cada vez tendo menos tempo, exato, não é? Cada vez ter mais idade. Isto não dá a volta se calhar no meu tempo. Mas eu tenho que lutar porque isto está a dar a volta. E deu, está a dar devagarinho. Porque isto, eu costumo me equiparar, isto é uma ferida, ou uma doença. Quando acontece, é rápida. Para sair leva. A recuperação é mais lenta, claro. É o que está a acontecer no país, mas pelo menos há uma luz ao fundo do túnel. Há esperança, não é? Há uma grande esperança. Mas consegui dar a volta por cima, consegui manter-me, manter a dignidade deste teatro, manter o respeito pelo teatro de revista, que as pessoas tinham e que quase deixaram de ter, mas que eu lutei para continuassem a ter. E pronto, e chegámos ao tempo presente com muito passado, eu envelheci muito, não foi só na idade, eu envelheci muito por esta luta que desenvolvi, muitas horas que devo ao sono, muitas chatices que tive, familiares, com amigos, com atores que me estimavam e respeitavam, deixaram de o fazer, tudo isso faz parte da minha vida. Mas começa a sentir que valeu a pena? Valeu. Começa finalmente, não é que esteja tudo resolvido, sabemos que leva tempo, mas começa a sentir... Eu tenho sorte com o baralhar a dar de novo. Como tinha contado, baralhei de novo, depois tive pouca sorte, mas isso é extra teatro, foi claro, cedo. Ninguém podia controlar. Agora também tive sorte em baralhar de novo. Baralhar e dar de novo. Há 2 anos, em conversa contigo, a gente resolveu dar, de facto, uma reviravolta nisto. As coisas foram dando, a primeira revista foi muito feliz no título, porque as obras no parque estavam em desenvolvimento, o público via já o Capitólio a ser remodelado, e entretanto eu consegui juntar a isso a uma promessa que a Câmara, um pedido que eu tinha feito à Câmara, mas que aquilo entra por um lado e sai por outro, entra por um ouvido e sai por outro, que era, depois do parque já estar alcatroado, arranjado e não sei o quê, daquela lamaçal que houve aqui e cheia dessas porcarias todas, que me pintava o teatro, porque o teatro estava arranjado, porque eu andava sempre a fazer obras ao teatro e ficou todo numa lástima. Sim, por fora ficou sujo, digamos. Não é? Nessa altura coincidiu que, inesperadamente, resolveram fazer a limpeza do teatro, nessa altura pintar, fazer uma pintura nova e tal. E tudo isso chamou o público ao Parque Mayer. Via-se que havia obras, que o parque deixou de ser aquela coisa sinistra, negra, decadente que existia, que era uma... Eu que vivi o Parque Mayer, tinha medo de entrar aqui no Parque Mayer. E, geralmente, vinha num instante, quando tinha cá a vir à noite, que não estava cá ninguém, abria a porta, fechava a porta à chave e vinha sempre a olhar para trás, tossia, e vinha a falar sozinha, fingia que estava cá gente. Claro. O Manuel, o António, falava ao Franco, ao Luís, falaram, fingia que estava a falar com pessoas, podia estar aí alguém, e saía à porta, quando fechava a porta era a correr, eu ligava lá e correr, ligava logo para o carro, porque isto aqui era tremendamente sinistro. De modo que tudo decadente, tudo envelhecido, tudo mal, tudo destruído, mas pronto, agora venho muitas vezes cá ao fim da noite, lá vocês estão já... E há um novo parque, não é? Felizmente há uma esperança
de um novo Parque Mer. Há uma esperança. Claro. O Parque Mer nunca será, que era o que as pessoas se batiam. Sim, não vai ao encontro do que era nos anos 60, nunca mais, não é? Mas, pá, isso para trás mija a burra, não é? Isso acabou. Mas É um parque que, para a cultura, para a diversão, para a boémia, isso pode acontecer. Claro, claro. E por isso ainda me continuo a bater, ainda vou dando as minhas achegas, dentro do possível, não é? Claro. Para terminarmos, se nós agora pegássemos na sua vida e a fechássemos num fecheiro de computador, qual era a palavra-chave que nos permitia desbloqueá-lo? A palavra que tem na sua vida consigo? Sofrimento, mas Mas força também. Mas muita força. Obrigado.